Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Lima, professor de língua portuguesa. O tema dessa aula é Variedade Linguística em Quadrinhos. Nessa aula, iremos aprender mais sobre o gênero História em Quadrinhos e também conhecer um pouco mais sobre as variedades linguísticas. Mas, antes de iniciarmos, vou passar um recado aos professores e professoras que estão nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o primeiro ciclo da EJA e tem como eixo temático Ética e Cidadania. O objetivo de aprendizagem é respeitar a variedade linguística que caracteriza a comunidade dos falantes da língua portuguesa. E, com objetivos específicos, a aula busca trabalhar o gênero textual História em Quadrinhos, apresentando suas características e dando destaque às linguagens verbais, não verbais e híbrida. Também serão trabalhados os conceitos de variedade linguística, com destaque para o regionalismo e o sotaque. E lembre-se que agora vocês podem marcar as suas presenças aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela e preencher o formulário. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula? Para começar, quero que vocês pensem um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. O que vocês acham delas? Vocês já leram alguma história em quadrinhos? Quais são as características e elementos mais marcantes desse gênero textual? E na opinião de vocês, as histórias em quadrinhos são só para crianças? São histórias infantis? Pensem um pouquinho em casa. Pensaram? Vamos entender melhor sobre essas histórias? As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs, são um gênero textual narrativo que mistura elementos visuais, como desenhos, imagens e fotos, com palavras. Os quadros que dividem cada cena, assim como nessa imagem aqui, são a característica mais marcante dessas histórias. Eles auxiliam na divisão da narrativa e dão um espaçamento adequado para cada trecho. Outra característica conhecida é o uso de balões para expressar falas e pensamentos. Vamos conferir alguns tipos aqui? Nós temos o balão comum, que é esse aqui, ó, e ele expressa a fala. Também temos o balão de grito, que tem essas bordas que parecem uns espinhos, estão vendo? E nós temos o balão de pensamento, que expressa o pensamento e são em formato de nuvem, olhem só. Também ocorre o uso de onomatopeias em algumas histórias. Onomatopeia é um recurso linguístico utilizado para quando queremos representar, por meio de palavras, um som, como no exemplo. Olhem só essa tirinha. A personagem, ela não para de comer. E nós temos a onomatopeia, chomp, 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 que é a onomatopeia que representa o som de mastigação, ok? E claro, não podemos esquecer dos desenhos, imagens e figuras que compõem a história. Eles são os elementos principais das HQs e são a característica mais marcante dessas narrativas, diferenciando-as de outros gêneros textuais que, em sua maioria, só apresentam texto escrito. Observem aqui comigo essa imagem, olhem só. Aqui temos os personagens e nós temos aqui, por exemplo, já vi que o meu novo plano vai por água abaixo. Observem que nós temos as figuras, as personagens, nós temos as falas. Aqui desse lado também, o professor de natação fala, muito bem, classe, todo mundo na água. Observem que temos a imagem, o professor e o balãozinho indicando a fala dele. Estão vendo quantas características interessantes? Nas histórias em quadrinhos, imagens e palavras se unem para formar um tipo de história que encanta todos os públicos, independentemente da idade. E, já que falamos de imagem e palavra,
Vamos relembrar os conceitos de linguagem verbal, não verbal e híbrida? A linguagem não verbal acontece quando usamos apenas imagens, figuras, desenhos e sinais para representar emoções, sentimentos, ações, etc. Observem comigo essas duas imagens. Nessa primeira aqui, nós temos um cigarro que está dentro de um círculo e temos uma faixa que corta o cigarro. Aqui, a gente entende que é uma placa que fala que não se pode fumar, que é proibido fumar naquele ambiente. Observem que não tem nenhuma palavra, só tem a figura, né? Mas mesmo assim a gente entende que é proibido fumar ali nesse ambiente, ok? Aqui nós temos uma placa de trânsito que segue o mesmo modelo da placa de proibido fumar. Um círculo e temos uma faixa que corta agora uma seta que vira para a esquerda. Essa placa de trânsito significa que é proibido que o veículo vire para a esquerda. Novamente, não temos nenhuma palavra, não temos qualquer coisa que indique que é proibido virar à esquerda, somente a imagem, certo? Já a linguagem verbal ocorre quando se utiliza palavras para expressar o que quer dizer. Vamos dar uma olhadinha nessas duas imagens aqui. Aqui nós temos também um outro exemplo de trânsito, ok? Temos escrito aqui no chão, né, no asfalto, pare, pare. Esse sinal, né, essa palavra é escrita no asfalto para que o motorista, enquanto ele estiver dirigindo, consiga ver na pista que é para ele parar, que é para ele tomar cuidado, ok? Aqui não temos imagens, nós temos as palavras, as letras, ok? Já aqui nós temos uma placa de escrito aberto, ou seja, quer dizer que a loja está aberta. É uma loja que está com a plaquinha. Vejam que nós não temos nenhuma imagem, só essas estrelinhas aqui embaixo, certo? Mas essa placa quer dizer que aquele estabelecimento, no momento, né, que a placa está virada para a frente da loja, o estabelecimento está aberto e que você pode entrar para comprar as coisas ali, certinho? E agora, a linguagem híbrida ou mista ocorre quando utilizamos ambas linguagem verbal e não verbal, como ocorre na maioria das histórias em quadrinhos. Aqui eu trouxe um novo exemplo de imagem no trânsito, ok? Nós temos aqui, novamente, aquele círculo com uma faixa no meio e dentro do círculo nós temos a letra E, ok? E aqui embaixo nós temos proibido estacionar, ok? Essa aqui é um exemplo de linguagem mista ou híbrida. Você pode falar os dois, qualquer que seja, ok? Aqui, se nós não tivéssemos o proibido estacionar e só víssemos essa parte, nós saberíamos que é proibido estacionar porque essa imagem ela é utilizada a todo momento aqui no trânsito do Brasil para indicar que é proibido estacionar. E se não tivesse aqui a imagem, só o proibido estacionar, nós também entenderíamos da mesma forma. Entenderíamos que não se pode estacionar naquela área, ok? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais personagens e títulos de histórias em quadrinhos vocês conhecem? Pense um pouquinho em casa. Pensaram? Vamos falar sobre um dos títulos mais famosos aqui no Brasil? Vocês conhecem a Turma da Mônica? Maurício de Souza, criador da Turminha, teve sua primeira tirinha publicada no ano de 1959. O primeiro personagem criado foi o cãozinho Bidu, que é esse aqui, e o jovem cientista Franjinha, que é o dono do Bidu. Depois, com o sucesso, Maurício foi criando outros personagens para compor a turma. Aqui nós temos uma imagem dos 4 integrantes principais da Turma da Mônica, que é a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. E o autor também criou outras turmas, como a Turma do Penadinho, que são esses monstrinhos aqui, Fantasma, Lobisomem, a Dona Morte, a Múmia. E também a Turma do Chico Bento. Vamos conhecer os personagens mais conhecidos de Maurício de Souza? Olhem só, essa aqui é a Mônica.
Ela é a líder da turma e é dona da rua e de uma força sobre-humana. Ela é uma criança muito forte. Ela está sempre acompanhada do seu coelhinho Sansão, que é esse coelhinho azul aqui, de pelúcia. Olhem só, o nome dela, Mônica, ó, o acento circunflexo aqui, também conhecido como chapeuzinho do vovô. E aqui a divisão silábica, Mônica, ok? Esse aqui é o Cebolinha. Ele adora bolar planos infalíveis contra a Mônica para tentar derrotá-la e se tornar o novo dono da rua. As suas características mais marcantes são ele ter apenas 5 fios de cabelo na cabeça, ele é bem carequinha, e também trocar a letra R pelo L quando fala. Por isso ele fala nas histórias, eu quero ser dono da lua, ao invés de ser dono da rua. Ó, esse aqui é o nome dele, Cebolinha, assim como aquele tempero que a gente usa na comida, e é assim que a gente separa o nome dele, Cebolinha, ok? Essa aqui é a Magali, é o nome da menina mais comilona do bairro. Ela é a melhor amiga da Mônica e a Magali está sempre acompanhada da sua fruta preferida, que é a melancia, ou de qualquer outro lanche que ela esteja comendo naquele momento. Nós escrevemos o nome dela assim, Magali. E aqui temos a separação silábica, Magali. É assim que se separa o nome dela. E por último, nós temos o Cascão. Ele é um garoto bem sujinho, que morre de medo de água. Ele odeia tomar banho e odeia chuva também. Ele é o melhor amigo do Cebolinha e sempre está envolvido nos planos infalíveis que o Cebolinha cria. Ó, temos o nome dele, Cascão, e é assim que se separa o nome dele, só tem 2 sílabas, Cascão, ok? Agora, vamos conhecer mais sobre outra turminha? A turma do Chico Bento tem um carinho especial por parte do autor, pois ele se inspirou em histórias da infância para criar as aventuras do Chico Bento, do Zé Lelé, da Rosinha, o Iro, o Zé da Roça, entre outros personagens. O Chico e a sua turma moram na Vila Abobrinha, que é um local fictício situado no interior de São Paulo. Vamos ler uma historinha do Chico Bento agora? Vamos ler essa tirinha aqui juntos. Ô pai, não conta mais história para eu dormir. Por quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber dos fins. E aí, gostaram? Conseguiram entender o humor dessa tirinha aqui? Alguma coisa chamou a atenção de vocês nessa tirinha? Pensem um pouquinho aí em casa. Pensaram? O humor dessa tirinha é o fato do Chico Bento acabar não prestando atenção na história de dormir contada pelo pai, pois ele acaba dormindo na metade, sendo que é essa a ideia. Mas vamos prestar atenção em outro detalhe na tirinha. Percebem que o Chico Bento e o seu pai falam de uma maneira diferente? Vamos observar, olhem. História preu, dormir, ok? Porque, fio, eu sempre acabo dormindo na metade. Muitas pessoas falam que, nas histórias do Chico Bento, os personagens das histórias falam errado e não falam português correto. Eles falam o caipirês. Como nessa historinha aqui, nessa partezinha que eu coloquei aqui para vocês. O Chico Bento e a sua mãe estão conversando, a mãe do Chico Bento descobre que ela está grávida. E ela fala, é que ele ainda é muito pequenininho. Só sai depois de crescer. Do meu tamanho? Que nada, do tamanho de um bebê. Demora muito, mãe? Um pouquinho. Cresce logo, irmãozinho. Tô doidinho para brincar com você. Ok? Vocês concordam com a afirmação de que o Chico Bento e todos os personagens que compõem a turma dele falam de uma maneira errada? Vocês concordam com essa afirmação? Pense um pouquinho em casa.
Na verdade, essa afirmação é errada. As falas dos personagens da turma do Chico Bento são um ótimo exemplo de dois tipos de variação linguística, chamadas regionalismo e sotaque. Já ouviram falar desses termos? Vamos entendê-los melhor? Variações linguísticas podem ser entendidas como ramificações naturais de uma língua. Elas se diferenciam da norma padrão, que é o português que a gente ensina para vocês nas escolas, devido a fatores sociais, momento histórico, contexto ou região em que um falante ou grupo social está inserido. Dos diversos tipos de variação que existem, nessa aula de hoje vamos falar do regionalismo e do sotaque, muito presentes nas histórias do Chico Bento. O regionalismo é um nome dado, um fenômeno linguístico ligado ao vocabulário, ok? Ou seja, é ligado às palavras que a gente tem na nossa língua, o qual os falantes possuem palavras ou expressões típicas de determinada região. Já o sotaque é um fenômeno ligado à forma como um indivíduo ou um grupo fala as palavras, ou seja, é ligado à fala, que é um jeito particular de se falar, ok? O Chico Bento e a sua turma são moradores do interior de São Paulo, como eu disse lá no início. Mesmo que existam personagens na turma que falem corretamente, como é o caso do Iro, do Zé da Roça e da professora da turma, ainda assim temos forte presença de regionalismo e de sotaque nas historinhas da turma. Devido a fatores culturais e geográficos, o modo de falar das personagens da turma do Chico Bento é afetado. Olha nesse outro exemplo aqui. Aí tá mais lotado que o armazém do Nhô Barnabé em dia de fiado. Os peixes não são burro, preferem um lugar assossegado sem povaréu. E é aqui que eu vou ficar. Observem que nós temos o sotaque do Chico Bento e também temos até uma palavrinha aqui, assossegado, e também temos o povaréu, que são expressões típicas daquela região. Voltando à primeira tirinha que eu mostrei lá para vocês, essa tirinha aqui do Chico Bento, eu quero que vocês reescrevam as falas dos dois personagens de acordo com as regras do português padrão, aquele ensinado nas escolas, ok? Como ficaria se vocês reescrevessem essas 1, 2, 3, 4 falas nesse português padrão? Pensem um pouquinho aí em casa. Pensaram? Vou ajudá-los a escrever. Vejam se pensaram da mesma forma. Aqui nesse primeiro quadrinho, ficaria mais ou menos assim. O pai, não conte mais história para eu dormir. Por quê, filho? Já no segundo quadrinho, ficaria assim. Eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber do fim. Viram? Essa forma como reescrevemos é a forma da língua padrão da nossa língua. É o jeito que a escola nos ensina, de acordo com as regras gramaticais. O jeito que o Chico Bento e o seu pai falam é uma variação do português padrão. Não podemos esquecer que, mesmo que eles acabem falando dessa forma, não estão errados para o grupo social em que eles vivem. Para finalizar, vamos falar de um tema bem sério. Como eu disse, as histórias do Chico Bento sofrem ataques ligados ao modo como os personagens falam, sendo chamados pejorativamente de caipiras. A essa atitude, damos o nome de preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o ato de discriminar alguém ou um grupo pelos seus modos de falar, expressões típicas, etc. Chico Bento e a sua turma, assim como todas as outras pessoas reais que falam dessa forma, não estão erradas ou cometendo atrocidades contra a língua portuguesa. Esse modo de falar é uma das inúmeras formas
pelas quais a nossa língua se expressa e deve ser respeitada e celebrada. Até mesmo na escola, onde nós, professores, devemos ensinar as regras da língua portuguesa, não pode ocorrer discriminação nem brincadeiras de mau gosto relacionadas à fala de alguém. Agora que entendemos melhor sobre as histórias em quadrinhos e as variações linguísticas, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas, antes, não se esqueçam de marcar a presença na aula de hoje, tá ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Primeira questão. Qual dessas características não faz parte das histórias em quadrinhos? Letra A. As falas ficam soltas pelos quadrinhos, pelos quadros. Letra B. A história é dividida em quadros. Ou letra C. Ocorre o uso de imagens e palavras para construir a história. Pensem um pouquinho aí. Resposta da questão número 1. Letra A. As falas ficam soltas pelos quadros. Nas HQs, como nós vimos na aula de hoje, as falas e pensamentos sempre estão dentro de balões, como aqui. Olha só, as falas da mãe estão dentro dos balões e a fala do Chico Bento também está dentro do balão. Agora, questão número 2. Vamos ler essa tirinha aqui a seguir, ok? Olha só, o Cascão e o Cebolinha estão andando, ok, na rua. E ó, a gente percebe que bate uma ventania, com essas linhas aqui que representam o vento e as folhas que também estão voando, olhem só. Ok? Aí a gente percebe que a sujeira do Cascão passou para o Cebolinha. O Cascão está todo limpinho, ó, sem sujeira nenhuma, e toda a sujeira do Cascão foi para o Cebolinha. Agora, eu quero que vocês respondam. Qual é o tipo de linguagem presente nessa tirinha? É a linguagem verbal, ok? Aquela que usa palavras. A não verbal, a que não tem uso de palavras. Ou a híbrida, que tem uso de palavras e também de imagens. Qual é o tipo de linguagem? Pense um pouquinho aí. Resposta da questão 2. A linguagem presente nessa tirinha aqui é a não verbal, já que temos apenas uso de imagens sem nenhuma palavra. Ok, vocês podem falar que aqui ó, tem essas palavras que são as referências da tirinha e a assinatura do autor, só que elas não fazem parte da tirinha em si, ok? A tirinha, que é o Cascão e o Cebolinha andando, é a tirinha em si. Aqui não tem nenhuma palavra, ok? E atenção! Última chamada para vocês registrarem a presença na aula de hoje, ok? É só vocês apontarem o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Nossa aula, infelizmente, está acabando, mas nela hoje aprendemos as características do gênero textual história em quadrinhos, as variações linguísticas, regionalismo e sotaque, e também o que é o preconceito linguístico. Mas, antes de irmos, que tal um desafio? Vamos ler essa tirinha aqui. É uma tirinha do Chico Bento, olha. Vemos aqui que o Zé Lelé está se olhando no espelho, ok? E o Chico Bento. Está se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. Agora, eu quero que vocês identifiquem aqui nessa tirinha quais palavras demonstram o sotaque dos personagens Chico Bento e Zé Lelé. Depois, anotem-as em seus cadernos, tirem uma foto e mandem para esse QR Code aqui, ok? Vou ficar muito ansioso esperando as respostas de vocês. Nossa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam,
Mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!